Paulo Freire é uma farsa, porque tudo que Paulo Freire fez, na verdade, nesse livro mostra isso muito bem. Ele não inventou nada, ele não revolucionou nada. Tudo que ele supostamente inventou já tem já tem em literatura clássica, já existe isso. Então, Paulo Freire não tem. E nesse livro mostra, em tal lugar, tal época, tal cara escreveu isso aqui e foi o que o Paulo Freire pegou. Acontece que a diferença principal do Paulo Freire para os educadores não é nem só que ele é uma farsa, é o seu objetivo. Enquanto os grandes educadores, eles têm como objetivo o aprimoramento do aprendizado do indivíduo. Então ele quer melhorar você enquanto indivíduo, ele quer que o indivíduo aprenda mais. O que o Paulo Freire fez, usando a sua experiência com adultos, né, com a alfabetização de pessoas já adultas, é o seguinte: é você coletivizar uma consciência crítica, entre aspas, e usar isso como moeda política. E isso não é algo nas entrelinhas, não é um negócio que ele fala, não, poxa, mas esse cara estão falando isso. Não, ele falava isso abertamente, ele falava isso abertamente, ele era um marxista. Pessoal, tô aqui na revolta, hein? Eu tô aqui na revolta. Educação como meio de revolução. Só para vocês terem uma ideia, quando ele ganhou, numa das entrevistas dele, ele disse que quando ele começou a instituir o seu método ali, a partir do seu secretariado aqui em São Paulo, ele mesmo diz, a frase dele, era uma educação, olha isso, entre aspas, educação molhada em ideologia. Isso vem do cara que é lei para nós hoje torná-lo patrono da educação brasileira. E o cara já dizia, é uma educação molhada em ideologia. Como é que você vai se surpreender a partir disso que os livros do MEC sejam completamente doutrinadores? Tá aqui a origem da doutrinação, tá aqui, ó. O nosso patrono Meu Deus do céu, que analfabeto político! É um doutrinador, né? O que ele faz é justamente isso, ele chamar de senso crítico, entre aspas, você coletivizar... Vai. Pessoal, vamos ver só esse trechinho e agora eu vou falar. Peraí. Dar uma consciência, você pegar as pessoas e não tratá-las como indivíduo. Você diz para elas que elas têm que ter um senso crítico e você usa aquele coletivo de pessoas para agir contra um sistema que você é contra. E aí, assim, eu nunca fui um cara fã de teoria de conspiração, etc. Eu sempre fui meio... Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para cada um de vocês, tá? Presta atenção. Olha, Paulo Freire, só vou falar uma coisa pra vocês. Ele é muito reconhecido aqui na Europa. Na Suécia, por exemplo, ele é muito reconhecido, tá? Pessoal, eu fiz um curso de inglês aí no Brasil, antes de vir pro Brasil, eu fiz um curso de 144 horas, né? Porque eu não tinha condições de estudar numa escola de classe alta, por exemplo. Eu não tinha, na minha época, eu não tinha condições isso foi nos anos 90, no começo dos anos 90. Eu não tive condições de estudar no CCAA, na cultura inglesa, na FISC, eu não tinha condições, pessoal, tá? Porque eu nessa época, eu vendia limão na rua, vendia chocolate no trem, coisa assim. Então, eu era um nordestino que fazia pouco tempo que chegou em São Paulo. Então, claro, eu não tinha condições de aprender inglês numa escola assim de alto nível. Então, eu fui numa escola mais simples, tá? Numa escola que o método não era pro computador, que o método não era pro design, era uma escola muito simples. Só que essa escola usava o método do Paulo Freire. Pessoal, deixa eu só explicar uma coisa pra vocês, pessoal. Essa escola, ela usava o mesmo método que Paulo Freire usa. Deixa eu explicar pra vocês. Ó, eu só fiz 144 horas de aula. Eram 4 horas por semana. Era 2 dias na segunda e 2 dias na quarta-feira. Só que o método era o método Paulo Freire. E vocês acreditam que em 144 horas de aula, que eram divididos 4 horas por semana, que foram 3 estágios, que duram mais ou menos 1 ano e 6 meses. Mas, bom, resumindo, pessoal, em 144 horas, eu aprendi a falar e a escrever inglês, tá? Eu aprendi a falar e escrever inglês. E quando eu vim para a Espanha, eu entrei no curso de francês. Eu fiz 300 horas no curso de francês, no método tradicional. Eu não aprendi francês. Ou seja, eu fiz o dobro de horas do que eu fiz com o Paulo Freire. E no método Paulo Freire, eu aprendi a falar e escrever. E no método tradicional, com livros de ótima qualidade, com computador, com design, tudo, porque as escolas de inglês, as escolas de idiomas daqui da Europa, elas são bem equipadas. Infelizmente, pessoal, eu não aprendi a falar francês. Não aprendi, tá? E olha que eu tive também na França, alguns países de origem francesa. Tudo bem, pessoal? Não aprendi a falar francês. E no método que eu fiz em Santo André, em uma escola simples,
econômica, mas usava o mesmo método do Paulo Freire, que era o quê? Era palavras do dia a dia. Nosso curso de inglês era assim, era um grupo de aluno e rolava as frases do dia a dia, palavras do dia a dia, como por exemplo, vou comprar, vou na escola, vou pegar o ônibus, coisa do dia a dia, coisa do coletivo. Pois pessoal, vocês acreditam que foi dessa maneira? Pessoal, na verdade não usávamos livro. O que usávamos era apostilhas. Sim, pessoal, eu não tenho vergonha de falar. Eu não falo o nome da escola porque eu não sei se... Bom, eu acho que essa escola se modernizou com o tempo, né? Eu não vou falar o nome da escola porque eu não sei se eles vão gostar que eu fale o nome da escola. Mas era uma escola simples. Que nem livro tinha. Era apostilhas, pessoal. E vocês acreditam que com apostilhas, com o grupo coletivo, com meus 3 estágios, com 144 horas de inglês, eu saí falando e escrevendo inglês, tá? E eu aqui na Europa, em 30 horas, em 300 horas de inglês, o dobro, com computador, com livro, com tudo, eu não aprendi o francês, tá? Pessoal, o negócio é o seguinte, olha, eu sou bem sincero com vocês, olha, eu vou ser bem sincero. Esse recado aqui é pra direita. Lave a boca de vocês com água lavadeira para vocês falar do Paulo Freire. Porque o Paulo Freire, o método dele é conhecido em vários países do mundo. Tá, pessoal? E eu quero deixar bem claro que foi essa direita golpista que nos anos 60 prendeu o Paulo Freire, que ele chegou a ser exilado. Ele foi exilado pelos golpistas dos militares. Por quê? Porque ele queria ajudar os adultos analfabetos a aprender a ler, tá? Então, por ele ter lutado pelo Mobral, lutar contra o analfabetismo no Brasil, ele acabou tendo que desaparecer do Brasil. Tá, pessoal? Então, pessoal, eu acho que antes de vocês falarem do Paulo Freire... Não, esse recado é pra direita. Porque a esquerda, graças a Deus, a esquerda é informada, viu? Esse recado é pro pessoal da direita. Vocês de direita, antes de abrir a boquinha de vocês pra falar mal do Paulo Freire... Pessoal, se informa primeiro, pessoal. Você não sabe o que é Paulo Freire, pessoal. Pessoal, eu só vou falar uma coisa pra vocês. Olha, a política do Brasil, ela é piada aqui na Europa, tá? E eu vou dar um conselho pra esse analfabeto político. Não venha falar mal do Paulo Freire aqui na Europa não, tá? Que você pode sair corrido, viu? Porque aqui na Europa, Paulo Freire é respeitado, viu, pessoal? Tá?